Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na graça diária. Entramos na carta de Paulo aos Romanos falando sobre o Evangelho da Graça. Esses primeiros 8 capítulos da carta de Romanos, ele fala de como o Evangelho da Graça chegou até nós. Hoje eu quero ler a partir do versículo 7 do capítulo 1, que diz assim: A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente eu agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois o Deus a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que de algum modo seja possível agora, por fim, ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. O que nós podemos perceber aqui, então, sobre o Evangelho da Graça pregado pelo apóstolo Paulo? Dentre todos aqueles que responderam ao Evangelho, Paulo descreve aqueles que receberam o Evangelho da Graça como um chamado do Senhor Jesus Cristo, enfatizando que foi Deus quem tomou a iniciativa da salvação do homem. Esta carta é dirigida a todos os cristãos em Roma e apenas a uma igreja, e não apenas então a uma igreja. Como se pode observar então no último capítulo da carta, havia diversos grupos de cristãos na cidade e esta saudação então era abrangente a todos eles. Então ele começa chamando eles de amados de Deus. Além de amados de Deus, chamados para serem santos. São duas belas designações aplicáveis aos que foram remidos pelo sangue precioso de Cristo. E isso tudo, amados, aplica-se a nós também. Fomos favorecidos, somos objetos do amor divino de forma muito especial. E também se pode dizer que fomos separados do mundo para Deus, sendo este o significado então do termo santos, chamados para serdes santos. Essa saudação é característica de Paulo, sempre combina graça e paz, ou seja, graça, charis, é a ênfase grega, enquanto paz é shalom, que é a saudação judaica tradicional. Trata-se então de uma combinação particularmente apropriada, pois a mensagem de Paulo descreve como agora judeus e gentios encontram-se unidos em Cristo. A graça mencionada aqui não é a graça salvífica, antes é a graça que confere a capacitação e poder à vida e ao serviço cristão. A paz não se refere primeiramente à paz com Deus, uma vez que haviam já sido justificados pela fé. Os santos já estavam em paz com Deus, mas a
paz de Deus aqui é a paz reinando no coração de cada um em meio a uma sociedade turbulenta. E é isso que Deus oferece por meio de Jesus, a paz reinando em nossos corações. Ele é o príncipe da paz. Se nós estamos em Cristo e se Cristo está em nós, então o que deve reinar em nossos corações não é o medo, não é o temor, não é o pavor nem o tremor, mas sim a paz de Deus deve reinar em nossos corações em meio a uma sociedade turbulenta. A graça e a paz são provenientes de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma indicação clara da igualdade do Filho e do Pai. Se Jesus fosse apenas homem, seria absurdo descrevê-lo em pé de igualdade com o Pai no tocante à concessão de graça e paz. Seria tão um disparate quanto dizer graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e também de Abraham Lincoln, por exemplo. Sempre que possível, os apóstolos começavam suas cartas expressando gratidão pelo que era louvável aos seus leitores. Aqui, Paulo agradece a Deus e ele fala, mediante a Jesus Cristo, um mediador, pois a fé dos cristãos romanos era anunciada em todo o mundo. O testemunho desses cristãos era comentado em todo o Império Romano. Na época, do ponto de vista dos habitantes da região do Mediterrâneo, o Império Romano constituía todo o mundo. Uma vez que a luz dos cristãos romanos estava brilhando diante dos homens, Paulo então sentia-se compelido a orar por eles incessantemente. Ele chama Deus como testemunha da constância de suas orações, pois somente o Deus a quem Paulo servia em seu espírito, no evangelho do seu filho, tinha conhecimento das súplicas fervorosas do apóstolo. O serviço de Paulo ao Senhor era realizado em espírito, e não apenas como o cumprimento de rituais religiosos intermináveis ou uma recitação mecânica de preces e liturgias. Seu serviço era envolto em orações fervorosas e repletas de fé. Era um serviço dedicado e incansável, motivado por um espírito que amava o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Era o anseio intenso de proclamar as boas novas sobre o Filho de Deus, o Evangelho da graça. As ações de graças a Deus pelos cristãos em Roma era acompanhado de orações para ter a oportunidade de visitá-los num futuro próximo. Nesse caso, como nos outros, o apóstolo desejava que sua viagem estivesse de acordo com a vontade de Deus. E é isso. Nosso Senhor Jesus, que nos apresentou o Evangelho, e o apóstolo Paulo, que nos apresenta o Evangelho da graça, ele sabe que aquele que anda debaixo da vontade do Deus Pai e de Deus Filho está vivendo sobre a graça irresistível, o chamado irresistível da graça de Deus. Essa graça que nos alimenta e que nos sustenta e que nos basta diariamente. Que Deus abençoe você e continue nos acompanhando, entendendo sobre o Evangelho da graça na carta de Paulo aos Romanos. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!